Bom dia a todos e todas. Hoje daremos início ao nosso terceiro painel do Congresso Interinstitucional do MPT e do TRT1, com a presença da nossa colega ilustre Aline Leporassi e do nosso colega procurador do trabalho, João Bertier. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com algumas mechas alouradas, cabelo um pouquinho abaixo dos ombros. Estou usando brincos em formato de bolas douradas, uma blusa preta, com alguns babados nos ombros. Sou juíza substituta do trabalho do TRT1 e eu estou muito feliz de poder mediar esse painel, até porque eu tenho muita proximidade tanto com a Aline e o Bertier foi meu orientador de fotografia na faculdade, então é um prazer imenso estar aqui. Os dois vão falar sobre as reclamações condicionais, que tratam tanto do transporte de cargas, como do vínculo com Cabify. O nome do painel é Vínculo de Emprego e Fragmentação da Competência Material da Justiça do Trabalho. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa querida colega Aline Leporassi. Obrigada, Lívia. Gente, bom dia. Vou começar com a minha autodescrição. Meu nome é Aline Leporassi, sou juíza do trabalho aqui do TRT da Primeira Região. Sou mulher branca, cabelo castanho escuro, assim como a Lívia, com algumas mechas, olhos castanhos escuros, estou de brinco dourado, blusa cinza. Estou usando um fone de ouvido para poder ouvir e falar com vocês melhor. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez o convite da escola, né? Agradecer ao Fábio, que me convidou, a todos os funcionários da escola, enfim, a todo mundo. Agradecer ainda mais a Lívia, que me deixou falar primeiro, porque eu falei para ela que ia ficar numa saia justa muito grande se eu falasse depois do Bertier, que é maravilhoso, sensacional. Foi meu professor também antes de eu passar no concurso, e a gente estava comentando aqui antes que foi ele que me fez gostar e entender o direito constitucional. Então, é muita responsabilidade para mim falar após ele. Então, é melhor falar antes, desse assunto tão importante que está tão em voga para a gente no dia a dia, essa questão das reclamações constitucionais em face de decisões da Justiça do Trabalho. E, assim, meu papel aqui não é falar teoricamente do que é uma reclamação constitucional ou para que serve uma reclamação constitucional. Eu posso até abordar isso de forma muito rápida, mas a ideia é falar do mérito de uma das reclamações constitucionais. Eu fiquei com a parte da reclamação constitucional que fala do transporte rodoviário de cargas, né, de lavra da ministra Carmen Lúcia, e o que levou a essa reclamação constitucional, né? Fazer uma retrospectiva, vamos dizer assim. Em 2007, a gente teve a edição da Lei 11.442, que trata do transporte rodoviário de cargas. Até essa lei, a gente não tinha muita discussão quanto a essa questão de que quem vai ter que analisar o vínculo de emprego do transportador de carga em face do tomador de serviços. A gente utilizava o artigo 114 da Constituição, vinha para a Justiça do Trabalho e a gente analisava a presença ou não dos requisitos do vínculo empregatício entre aquele que era o dono do caminhão, isso aí não era incontroverso na maior parte dos casos, era dono do caminhão e prestava serviços para a tomadora de serviços A, B ou C, enfim, e pediu o vínculo, dizendo que, a despeito de ter sido contratado como autônomo, tinha os requisitos do vínculo. E a gente, né, mais uma vez, com base no artigo 114 da Constituição, a gente era competente para analisar, julgar, verificar as provas e, se não houvesse vínculo, a gente julgava o pedido improcedente. Se tivesse vínculo, a gente julgava procedente e deferia as verbas daí decorrentes. Muito bem. Vindo a lei, né, houve uma regulamentação do transporte rodoviário de cargas, e a gente tem lá no artigo 2º, inciso 1º, o conceito do TAC, que é o transportador autônomo de cargas, que tem lá a pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional. Então, é o motorista, que é o dono do caminhão, que presta serviços para uma empresa, né? Então, tem que ser uma pessoa física que exerce essa atividade de forma profissional. E o parágrafo 1º do artigo 2º diz o que o TAC tem que ter, né? Se ele for, ele tem que ser proprietário do veículo, de pelo menos um veículo automotor
de carga, o veículo tem que estar registrado no seu próprio nome e tem que comprovar ter uma experiência de pelo menos 3 anos na atividade ou ter sido aprovado em um curso específico. O grande problema inicial dessa lei não foi a regulamentação, até porque eu acho que as profissões, elas, em regra, elas devem ser regulamentadas até para que possa basear a nossa atuação, não vejo problema. A grande questão veio no artigo 5º, parágrafo único, né, que foi revogado até depois, mas que, antes de ser revogado, dizia o seguinte: compete à justiça comum o julgamento das ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. Quando esse parágrafo único surgiu, começaram as dúvidas acerca de quem seria competente para julgar as demandas envolvendo o TAC. E aí a gente teve uma primeira divisão, olha, como vamos compatibilizar esse artigo 5º, parágrafo único, com 114 da Constituição? E aí, gente, continuou de forma muito simples. Se não houvesse dúvidas quanto à existência do vínculo e o transportador realmente autônomo de cargas, por exemplo, prestasse serviços para uma empresa, ele era realmente autônomo e a empresa deixou de pagar, ele ia lá na Justiça Comum cobrar essa dívida, cobrar esse pagamento que não foi feito. Não havia dúvida. Se por um acaso fosse questionada a natureza desse vínculo, se de emprego ou se de trabalho, aí viria para a Justiça do Trabalho, porque eu vou até reforçar aqui, mas pelo artigo 114, nós temos competência para analisar vínculos de trabalho, relações de trabalho. Portanto, vínculo empregatício ou não. Mas, com base no artigo 5º, parágrafo único, se não houvesse nenhuma dúvida quanto à natureza autônoma dessa relação empregatícia, iria cobrar qualquer dívida, qualquer prejuízo, qualquer questão lá na Justiça Comum. E se houvesse uma dúvida, né, se fosse questionada a natureza desse vínculo, se houvesse a alegação de alguma fraude nessa contratação, vinha para a Justiça do Trabalho com base no artigo 114 e nós julgaríamos o vínculo empregatício. Em 2021, esse parágrafo do artigo 5º foi revogado. E com a revogação, o que se pensou? Bom, então agora não tem mais competência da Justiça Comum, a competência é mesmo da Justiça do Trabalho, tanto para analisar se tem vínculo ou não, na hipótese de uma relação de emprego, quanto para uma efetiva cobrança contra a empresa prestadora, levando em consideração que é uma relação de trabalho, né? Então, nós seríamos competentes tanto para declarar uma eventual fraude, reconhecer uma eventual fraude, quanto simplesmente para reconhecer a relação de trabalho e mandar pagar, indenizar, o que quer que fosse. No entanto, a gente teve e a partir daí nós tivemos várias ações ajuizadas na Justiça do Trabalho. Acontece que a gente teve justamente por conta dessa revogação, a gente teve uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, de número 48, para que fosse declarada a constitucionalidade desse dispositivo que diz que é uma relação comercial, é uma relação civil e não uma relação de trabalho. Que não é uma relação de emprego a princípio, ok, mas que não seria nem uma relação de trabalho, seria uma relação comercial. Sendo uma relação comercial, a gente teria que jogar a competência lá para a Justiça Comum. Essa ADC 48, ação declaratória de constitucionalidade 48, ela ficou responsável, a relatoria ficou de responsabilidade do ministro Roberto Barroso, e essa ADC ela foi ajuizada, ela foi apresentada pela Confederação Nacional de Transporte. E ela queria, como eu disse, que o Supremo declarasse a constitucionalidade, tanto do artigo que falava a respeito da natureza da relação comercial, mas mais especificamente do artigo 18 da Lei de Transporte, artigo 18, que diz assim: prescreve em 1 ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada. Por que o objetivo era declarar a constitucionalidade desse artigo 18? Porque isso batia de frente com a prescrição trabalhista de 2 anos, né, lá do artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Então, a Confederação Nacional de Transporte
apresentou a ADC 48 e o ministro Barroso declarou constitucional esse artigo 18 da Lei 11.442, dizendo o seguinte: não é porque o artigo 5º, parágrafo único, foi revogado que a competência passou a ser da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo que dizia que competia a Justiça Comum não tem ligação com a competência. Como é uma relação comercial, como para o Supremo mantida a competência da Justiça Comum, podemos manter a prescrição de 1 ano prevista no artigo 18, que foi tido como constitucional. Artigo constitucional. Muito bem. Só que, como eu disse antes, por conta da revogação do artigo 5º, diversas ações foram ajuizadas na Justiça do Trabalho. E o que levou ao ajuizamento dessa reclamação constitucional que eu vou comentar com vocês agora? Uma decisão do TRT da terceira região, um acórdão da primeira turma do TRT de Minas, do TRT da terceira região, que declarava o vínculo de emprego entre um transportador autônomo de carga, dizendo que ele não era autônomo, né, que houve uma contratação fraudulenta, uma contratação em fraude aos requisitos do vínculo empregatício, e declarando o vínculo entre esse transportador e a empresa que o contratou. A transportadora, que é a Transportadora Andrade Limitada, ajuizou a reclamação constitucional, que é essa de número 54.408, Minas Gerais, justamente para dizer o seguinte: olha, a partir do momento em que se tem uma ação declaratória de constitucionalidade lá do artigo 18, que fala que a competência da Justiça Comum ajuizar a reclamação na Justiça do Trabalho e ter uma decisão reconhecendo o vínculo, ofende uma decisão vinculante, como é o caso da ADC. Então, o objeto seria o objeto da reclamação constitucional com base no artigo 988 do Código de Processo Civil, inciso 3º, que diz assim: caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, inciso 3º, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante ou de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, que é justamente o caso. Então, a ideia da reclamação constitucional foi essa. Muito bem. Essa reclamação constitucional, 54.408, que ficou para a relatoria da ministra Carmen Lúcia, tem como fundamento, né, para anular a decisão da primeira turma do TRT3, porque, segundo ela, ofende a decisão da ADC, leva em consideração justamente o quê? A natureza comercial, a natureza civil do vínculo. E eu estou muito à vontade aqui para dizer o seguinte: vou ler alguns pedaços, algumas partes da decisão da reclamação constitucional, e as críticas que eu vou fazer são críticas meramente acadêmicas, que é o objetivo aqui do Congresso. Não é quanto à pessoa, não é quanto à capacidade intelectual ou capacidade para decidir. Quem sou eu para falar isso, né, sobre a capacidade de um ministro do Supremo? Não é isso. Aqui as minhas críticas são meramente acadêmicas, porque eu, mesmo tendo a questão da disciplina judiciária, eu tenho aqui liberdade para não concordar, apesar de ter que me curvar, não preciso necessariamente concordar. A ementa da reclamação constitucional diz assim: transportador rodoviário autônomo de cargas contratado nos termos da Lei 11.442, que é essa que eu falei inicialmente. Reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho. Descumprimento da decisão proferida na ação declaratória de constitucionalidade número 48, competência da Justiça Comum. E, assim, é uma decisão longa, tem várias partes, mas vou dizer para vocês, o grande fundamento da reclamação, da decisão da reclamação, são as razões de decidir da ADC 48. E eu vou ler algumas partes que eu grifei aqui para poder debater com vocês e dizer por que eu não concordo com esse tipo com a decisão especificamente. Ela fala assim, olha: a Lei 11.442 regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga. Autorizou a terceirização da atividade fim pelas empresas transportadoras. Afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
é legítima a terceirização das atividades fim de uma empresa, princípio constitucional da livre iniciativa. Independente do mérito de ser possível ou não a terceirização da atividade fim, a gente tem até tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, né? Até a partir da redação da Lei 6.019, da nova redação, né? Da alteração que a gente teve da Lei 6.019 de 74, em que é possível a terceirização, inclusive na atividade fim, levando em consideração o princípio da livre iniciativa, preservação da empresa, enfim. Eu acho que assim, o fato de ser possível a terceirização, inclusive na atividade fim, na minha visão, não se deve levar à ideia de que só porque terceirizou na atividade fim, não há requisito do vínculo de emprego. Na verdade, até essa questão específica do vínculo, o Berthier vai falar, mas aqui eu tenho que falar especificamente desse ponto. Quando a Lei 6.019 de 74 foi alterada, acho que a grande preocupação, né, dos estudiosos do direito do trabalho era assim, então agora a gente nunca mais vai poder declarar vínculo de emprego com o tomador de serviços? Não é isso. A gente não vai, a princípio, mais poder declarar o vínculo de emprego com o tomador de serviços com base na terceirização acontecer na atividade fim. Mas outras questões, outras hipóteses podem e devem ser levantadas e analisadas pelo juiz a partir de provocação, obviamente, das demandas, que a gente pode continuar declarando vínculo com o tomador de serviços. E é exatamente isso aqui. Então, o fundamento não pode, na minha visão, mais ser o fato da terceirização ser na atividade fim. Mas se houver uma fraude na contratação, eu posso declarar o vínculo, que é o que pode acontecer com o transportador autônomo de cargas ou com qualquer outro tipo de terceirização. A decisão continua assim: a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. Sim, nem toda prestação remunerada de serviços configura uma relação de emprego, mas, na minha visão, presume-se uma relação de emprego. A partir do momento em que você tem uma prestação de serviços remunerada, levando em consideração o princípio protetivo, que é a base do direito, uma das bases do direito do trabalho, para mim, sim, presume-se um vínculo de emprego. Então, dizer que não há uma presunção, para mim, é uma presunção que milita a favor daquele que presta serviço. Então, para mim, eu já veria aqui algumas análises que, na minha visão, não foram feitas de forma adequada. Continua. Conquanto o parágrafo único do artigo 5º, aquele que eu falei da questão que dizia que seria a competência do seu trabalho, né? Conquanto o parágrafo único do artigo 5º tenha sido revogado, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transporte autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de uma relação jurídica comercial de natureza cível. E aí, o que mais me espantou, ao configurar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo afastou a caracterização do vínculo e, consequentemente, a competência do seu trabalho. Eu acho que a análise que o Supremo fez aqui foi de trás para frente. Primeiro analisou o mérito, para depois analisar a preliminar de competência. Para mim tem que ser o contrário. Primeiro, pelo menos eu aprendi assim, né? Quando eu estava estudando para sentença, eu aprendi que primeiro a gente analisa as preliminares para depois ir no mérito propriamente dito. Então, eu não posso dizer que não tem competência porque não é empregado. Eu primeiro tenho que ter competência para dizer se é empregado ou não é. E, gente, essa competência é minha que eu digo assim, da minha instituição, Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição. Então, você imagina, inclusive pela decisão, ele fala assim, olha, ressalte-se não se assentar nesta decisão a existência de vínculo de emprego ou de relação comercial. Fixa-se apenas a competência da justiça comum para analisar a natureza jurídica da relação estabelecida. Não cabe a este Supremo analisar a natureza e os efeitos da vinculação. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela primeira turma do TRT da Terceira Região e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum para decidir como de direito. Ou seja, de acordo com a reclamação,
qual a ordem tem que ser. Como a gente tem lá no começo da Lei 11.442, né, dizendo que essa é uma atividade de natureza civil, uma relação de natureza comercial, a competência da justiça comum, para lá dizer se para lá dizer se tem vínculo ou não, né? Se estão preenchidos os requisitos do TAC, do transporte autônomo de carga, e se estiverem, aí fica a competência lá. Se não estiverem presentes os requisitos, aí entende-se pelo vínculo empregatício, aí joga para o seu trabalho poder analisar. Eu acho que a coisa ficou meio invertida aí, né? Ou seja, vai para a justiça. Olha só o que isso acaba gerando para a gente. O processo automaticamente vai para a justiça comum. A justiça comum vai analisar se estão presentes ou não os requisitos da lei. Se estiverem presentes os requisitos da lei, fica lá. Se não estiverem presentes os requisitos da lei, vem para cá. Quando vem para cá, na minha visão, ou seja, então já tem vínculo. Então, eu que sou o juiz do trabalho, não vou mais analisar se tem vínculo ou não tem. Eu só vou julgar as verbas. Mas e se eu achar que não tem vínculo? Eu vou ter que dar as verbas de uma pessoa que eu acho que não é empregado? Então, assim, você subverte a ordem processual de uma forma muito estranha, sabe? Então, assim, além disso tudo, você tem uma outra problemática na minha visão. Você não, não segue a dinâmica constitucional da celeridade processual, porque você acaba tendo duas ações. Uma ação que vai lá na Justiça Comum, que para dizer se tem requisitos da lei ou não, aí vem para cá para depois eu julgar. Não seria muito mais fácil já chegar aqui no seu trabalho, eu analisar se tem vínculo que não tem? Porque se eu digo que tem vínculo, eu já julgo as verbas. E eu já defiro, se for o caso, questão de jornada, questão de verbas contratuais, questão de verbas rescisórias. Você abrevia a tramitação processual e a máquina judiciária fica menos cara, porque você não movimenta duas justiças. Você não movimenta duas máquinas judiciárias, tem que movimentar lá e movimentar aqui. Com todo respeito aos meus colegas da Justiça Comum, que eu tenho muitos amigos da Justiça Comum, e eu converso, juízes da Justiça Comum, eu converso com eles sobre isso, eles não estão acostumados a analisar requisitos de relação empregatícia, né? Para saber se tem pessoalidade, se não tem, se tem não eventualidade, se não tem, se tem subordinação, enfim, e os requisitos de trabalho por pessoa física, com subordinação, com não eventualidade, com onerosidade, eles não estão acostumados com isso. É uma análise da justiça comum, nesse caso, gente, vai ser puramente documental. A verdade é essa. Ela vai analisar se ele tem lá aqueles requisitos que eu falei antes. Ele é proprietário ou coproprietário? Ele tem pelo menos um veículo automotor de cargas no nome dele? Ou então trabalha com veículo com aluguel, ele tem experiência de pelo menos 3 anos de atividade, ou foi aprovado em curso específico de motorista? Tem. Então, ele é um transportador autônomo de cargas. É isso que vai acontecer. Né? Como eu falei, sem nenhum demérito, eu também não tenho nenhuma competência, tanto a competência material quanto a competência mesmo, para analisar questões de direito penal, por exemplo. Não é a minha praia, eu não sei. E os juízes da Justiça Comum também não têm a competência, né? Agora eu estou falando competência processual, né? Não tem para poder verificar questões de vínculo empregatício. Então, você vai acabar meio que colocando as relações contratuais, as relações de emprego, numa análise puramente legalista, numa análise puramente documental. Tem lá os requisitos? Tá bem. Tem lá os documentos? Então, ele é um transportador autônomo de cargas. Então, o que eu acho, né? Repito, quem sou eu para ir de encontro a isso aqui? Nem posso. Como eu falei, por questão de disciplina judiciária, eu nem posso. Mas o que na minha visão, deveria ser mantido? Primeiro, a partir do momento em que a gente teve a revogação lá do parágrafo único do artigo 5º, em que dizia que competia à justiça comum a análise do processo, para mim é uma análise uma questão muito simples. Revogou é porque se manteve o artigo 114 da Constituição para dizer que a competência é do seu trabalho. Vindo para a Justiça do Trabalho, aqui sim, nós, habilitados para tanto, verificaríamos se houve uma contratação
nos moldes da Lei 11.442, e aí nós diríamos, não, essa é uma relação de natureza civil, de natureza comercial, não há vínculo empregatício e, portanto, vamos julgar improcedente o vínculo. Se quiser cobrar alguma coisa, joga para lá. Ou então não. Houve uma contratação de forma fraudulenta, a despeito de todos esses requisitos aqui. Esses requisitos, gente, trazem para mim uma presunção meramente relativa de que o vínculo é de um transportador autônomo de cargas. Presunção relativa, né? Se as provas me trouxerem outra realidade, a primazia da realidade processual também vou utilizar aqui. Aí eu vou dizer que não estão presentes os requisitos legais, portanto, foi uma contratação em fraude, a relação empregatícia, vou declarar o vínculo de emprego e vou julgar as verbas. É isso. Repito, para mim, o grande pecado da decisão tanto da ADC 48 quanto da reclamação constitucional 54.408 foi a inversão da ordem de julgamento, ou a inversão da análise. Né? Ou seja, a competência, a análise do mérito vem antes da competência. Sabe? Compete à justiça comum dizer se tem os requisitos ou não. Quem tem competência para dizer se tem os requisitos ou não é o seu trabalho. Nós é que teríamos que ficar com essa competência para analisar, porque nós estamos mais acostumados a esse tipo de análise. E quantas vezes, quantos processos, não só do TAC, tá? Mas quantas vezes nós verificamos no dia a dia a existência de fraudes nos vínculos de emprego? O que mais a gente vê? E isso não acabou por conta da terceirização poder acontecer na atividade fim. Só a ótica ficou diferente, né? Só a análise, a gente vai ter que pegar um outro caminho, né? Fazer uma saída pela direita. Isso acabou dando um pouco mais de trabalho para os advogados, isso acabou dando um pouco também mais de trabalho para o Ministério Público do Trabalho, na questão das terceirizações ilícitas, que a gente não pode mais, em regra, analisar a licitude ou ilicitude de uma terceirização pelo fato de ser tão somente na atividade fim, mas existem requisitos legais que devem ser cumpridos, que devem ser observados. Então, repito, a grande questão da ADC 40, para mim, a interpretação sistemática que se faz da Lei 11.442 de 2007, da ADC 48 e da Reclamação Constitucional 54.408, é que colocar para a justiça comum a competência para analisar, porque é uma relação de natureza comercial, é inverter a ordem. É primeiro ter que dizer qual é a natureza para depois dizer a competência. Normalmente, o correto é que se faça ao contrário, que primeiro se diga que a competência é do seu trabalho. Então, assim, independentemente da relação da reclamação constitucional, vou continuar batendo nessa tecla, né? Eu acho e continuo achando que a competência é nossa. Tenho que me curvar à decisão do Supremo por conta de disciplina judiciária, mas intimamente continuo achando que a competência é minha para analisar esses processos, já que o artigo 114 me dá a competência para julgar relações de emprego e relações de trabalho, pelo menos para dizer se é uma relação de emprego ou se é uma relação de trabalho. E eu acho que é nisso que a gente acaba perdendo, né, um pouco de campo. A gente tem visto decisões, as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal têm usurpado a competência do seu trabalho por uma série de questões, tem retirado a competência do seu trabalho para uma série de análises, uma série de julgamentos, né? Eu acho também, sem entrar no mérito do que se trata uma reclamação constitucional, eu tenho visto que as reclamações constitucionais estão sendo utilizadas de forma inadequada, né? Me parece o seguinte, a reclamação constitucional não está sendo utilizada para preservar decisões em controle concentrado de constitucionalidade. Elas estão sendo utilizadas justamente para poder tentar reformar decisões. É isso, é como se fosse agora um outro recurso, né? E a reclamação constitucional não é um recurso. O objeto da reclamação constitucional não é objeto recursal, né? É a preservação das súmulas, das súmulas vinculantes, é a preservação das decisões em controle concentrado de constitucionalidade. E a gente tem visto, por exemplo, decisões do seu trabalho que reconhecem a existência de vínculo empregatício entre advogados e os respectivos escritórios. Aí o escritório entra com uma reclamação constitucional porque não concorda.
O objeto da reclamação constitucional não é esse. Então, acho que o Supremo, a gente teve uma decisão há pouquíssimo tempo do ministro Flávio Dino dizendo isso, né? Que a competência é do seu trabalho. Se tem ou não o vínculo é uma outra história, mas a reclamação constitucional não pode ser utilizada como um recurso, porque o objetivo não é esse, né? Nós temos o objeto da reclamação constitucional lá no 988 do Código de Processo Civil, e utilizar isso de uma forma diferente é ir de encontro àquilo que, em tese, a reclamação constitucional deveria preservar, que é o texto constitucional, que são as decisões em controle concentrado de constitucionalidade. Então, a gente não pode aqui ser casuístico. Para aquilo que interessa, a reclamação constitucional, eu vou seguir o que está na lei. Para aquilo que não interessa, eu vou pegar a reclamação constitucional e tentar utilizá-la para os meus interesses privados, para os meus interesses pessoais. Eu acho que, nesse caso, tanto o seu trabalho quanto o Supremo Tribunal Federal deveriam caminhar juntos, né, para preservar a competência. E não fazer, nesse caso, eu vou utilizar aqui uma expressão que eu sei que tecnicamente não é, e eu vou pedir já desculpas para o Berthier, que foi meu professor de Direito Constitucional, mas fica parecendo, sabe o quê? Nesse caso, que a nossa competência é residual, quando não é. A nossa competência ela é absoluta, ela é a primeira competência para dizer isso. Então, parece que a competência primeira da justiça comum é aquilo que sobrar, fica lá para o seu trabalho. E não é. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar. Eu não estou dizendo aqui com isso que é para achar que tudo é competência do seu trabalho. Não. Lógico que não é tudo que é competência nossa, gente. Tem coisas que realmente não são. Mas eu acho que nesse caso do TAC e de tantas outras matérias, é muito clara para mim a existência de competência do seu trabalho, razão pela qual eu teci, né, críticas, repito, críticas puramente acadêmicas à decisão especificamente e levando em consideração a base constitucional e a base legal, tá? Então, essas foram as minhas considerações. Agradeço mais uma vez aqui ao convite da escola. Passo minha palavra para minha colega Lívia e vou ficar aqui assistindo para poder aprender com o Bertia também. Obrigada, Aline. Excelente exposição. Tiveram alguns comentários já no chat sobre a sua exposição. É muito curioso isso, porque eu fico pensando, né? O artigo 114 dá a competência para a gente, veio com a emenda 45, alargando a nossa competência justamente para a gente não se limitar a julgar apenas as relações com vínculo de emprego. E aí, hoje, depois de, sei lá, foi 2005 a emenda 45, quase 20 anos depois, simplesmente esse artigo 114 está sendo considerado letra morta, né? Em algumas decisões. Isso é realmente um pouco preocupante. E uma outra coisa que eu fiquei pensando é que eu acho que o Supremo, as decisões do Supremo, na verdade, eles são até contraditórias, porque às vezes ele se utiliza do princípio da unidade de convicção para dizer que o mesmo juízo tem que julgar os fatos que decorram da mesma origem. Então, essa questão da competência, né, quer dizer que o juiz da justiça comum, ele entende que tem vínculo, aí eu venho para cá, e se eu, como você falou, se eu entender que não tem vínculo, cadê o princípio da unidade da convicção? Não deveria ser eu a analisar o preenchimento dos requisitos do vínculo e aí, havendo, né, a ausência, aplicar, inclusive, a lei específica dessa profissão. Bom, mas enfim, vamos deixar essas discussões para o final. Agora passo a palavra para o nosso querido procurador, João Batista Berti. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Aline. Bom dia, Lívia. Eu confesso, fui professor das duas, e isso só me deixa orgulhoso, né? Então, assim, são aquelas horas em que a vida faz sentido, né? Você vê que você realizou um trabalho, né? E você ajudou pessoas a serem pessoas que elas são, as magistradas que vocês são. Então, para mim, isso só me deixa feliz. Eu já ganhei meu dia com isso. Mas, enfim, vamos lá falar, então, da reclamação 59795 do ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu ali? Né? Era uma questão da chamada uberização, trabalho por plataformas. Acabou entendendo o Supremo, em síntese, que existem várias formas de contratação para muito além da CLT. Sim, eu posso terceirizar, tem a pejotização, tem hipersuficiência, tem autonomia,
E acabou o Supremo, como a Aline muito bem explicou, remetendo a questão para a justiça comum, numa inversão, exatamente como a Aline falou, concordo inteiramente com ela. Mas, para avançar com o assunto, eu acho que isso tudo é uma degeneração do direito do trabalho. Degenerar, porque não se trata de destruir ou acabar com esse trabalho, né? É simplesmente tornar pior. O que está acontecendo hoje, para mim, é uma degeneração do justiça do trabalho. Isso é gravíssimo, vou explicar ao longo da nossa conversa aqui. E aí, feita a introdução, era o primeiro ponto. Por que, para mim, há vínculo de emprego nesse trabalho uberizado, né? Gente, para direito do trabalho cumprir seu papel, a realidade precisa vencer as formas. E ainda que as coisas mudem, né? Sim, chegou a tecnologia, né? O mundo mudou, mas cuidado, porque usando lá o Cazuza, no mundo do trabalho, muito frequentemente o que tem é o museu das grandes novidades. Eu acho que a tecnologia que veio, que aproxima em tempo real as pessoas, não muda o fato. Com a tecnologia pode haver tipo de emprego. Aliás, é só pegar o artigo 6º da CLT. Ele prevê lá que tecnologia pode servir para subordinar. Mas, enfim, por que viver o vínculo? Esse trabalhador uberizado, ser humano ele é. É uma pessoa física. As plataformas dizem que são plataformas de aproximação. Aproximo quem quer ser transportado, quem quer transportar. Aproximo quem quer vender a pizza, quem quer entregar a pizza, quem quer consumir a pizza. São plataformas só de aproximação. Mas notem, lá está um ser humano transportando alguém ou transportando a pizza. Tem pessoalidade? Tem. Porque o algoritmo escolhe quem vai, dos vários que estão lá na plataforma à disposição dela. Então, o que é um ser humano é, tem pessoalidade? Tem, onerosidade? Tem. As pessoas fazem isso para viver, receber dinheiro, e pouco. A não eventualidade é um problema. De fato, se a pessoa entrar na plataforma, pegar trabalho, um aqui, outro ali, acho que vai ser complicado ver o vínculo. Estar inscrito, estar cadastrado não te faz empregado. Agora, essas pessoas, de regra, trabalham muito. Até porque a precificação é baixa, tem que trabalhar muito para subsistir. Então, se houver não eventualidade, e é o que mais tem, mais um tópico do vínculo. Ou seja, que é um ser humano é, prestação pessoal é, onerosa é, não eventualidade pode existir, é o que mais frequentemente existe. Falta subordinação jurídica. Não tem ele um horário, não tem ele uma jornada. Aí vem que a coisa, ele pode ficar um mês sem trabalhar, vai comer como? Né? Que possibilidade é essa? Ficar um mês, é para ficar um mês sem trabalhar, né? O empregado tem férias, fica, né? Mas uma pessoa que está nessa, acho complicado ficar um mês sem trabalhar. Isso é uma exemplificação abstrata, fora do mundo. Mas notem, a subordinação para mim está lá, mas é uma subordinação algorítmica, né? É a tal história. A precificação é baixa. Para você subsistir, tem que ganhar. Para ganhar, tem que trabalhar muito. E como funciona o algoritmo? Quanto mais você se candidata, mais trabalho você tem. Trabalha em hora que poucos trabalham, está pontuando. Trabalha e vai a local que ninguém vai, está pontuando. Trabalha em dia que não se trabalha, Natal, está pontuando. O algoritmo é um indutor de comportamento. Então, para mim, vejo lá sim a subordinação, mas encarando as coisas não pelo aspecto formal, não pela aparência, mas por primazia da realidade. Porque para não degenerar direito do trabalho, é fundamental ter uma lógica de proteção, claro. Podemos discutir muito grau de proteção, mas alguma proteção tem que ter. Porque a relação é desigual, né? Aquela famosa frase do uruguaio Eduardo Couture, só se combate uma desigualdade criando outra. Se o empregador tem certa força econômica, que o empregado conte com algum grau de proteção jurídica. Podemos discutir o grau de proteção que é necessário, mas algum grau tem que ter, e claro, fora a proteção, primazia da realidade. Então, notem, o trabalhador é subordinado, sim, né? Quanto mais ele se candidata, mais trabalho será dado a ele. Aliás, para ser escolhido, fica perto de onde eu trabalho. Está lá na praça, onde tem muita pizzaria à disposição, por mais que não esteja recebendo. Ele é geolocalizado. Ele está lá na praça ali, está perto do aeroporto. Se estiver em casa, não o escolhe. Então ele está ali por muito tempo à disposição. Ele tem que estar no lugar certo, na hora certa e se candidatar para mostrar disponibilidade de fazer o sistema funcionar. Sim, se fala em gamificação, é um pouco isso, né?
Nós todos jogamos videogame, né? Você marca ponto, perde vidas. É um pouco isso, né? Eu estou me candidatando, estou ganhando pontos. Não me candidato, vou perder vidas. Para o trabalhador, no fim, vai chegar o game over. Ele não terá uma vida construída a partir disso. Então, para mim, sem dúvida alguma, há uma subordinação ali, né? Aliás, quando se fala que ele é um autônomo, né? Pessoal, o cliente dele, quando você é um autônomo, o cliente avalia você olho no olho. Eu sou um médico que atende um paciente, um advogado atende um cliente, é olho no olho, a crítica ou o elogio. Nós bem sabemos que a clientela avalia o trabalhador perante a plataforma. Mal avaliado, perde vidas, menos corrida terá. Então, notem, que autônomo é esse que o cliente o avalia perante um terceiro? Que autônomo é esse que não fixa quanto cobra? Que a precificação que fixa é a plataforma. Essas plataformas não são meras plataformas de aproximação. Não é aproximar quem quer se transportar de quem quer transportar. Não é isso. Essas plataformas, na verdade, gerenciam trabalho. Como fala o Rodrigo Carelli, o algoritmo é um combo. Ele é o regulamento empresarial, ele é o gerente e o capataz, tudo ao mesmo tempo. No passado, não. Eu tinha lá as normas da empresa, o gerente a me chefiar, me dar ordens, o capataz a me fiscalizar. Não. O algoritmo faz tudo isso desumanizado. Ele é o regulamento interno, ele é o gerente ou capataz. Ora, se eu tenho norma a cumprir, gerente a respeitar, capataz a fiscalizar, eu estou subordinado. Só que num formato novo, uma subordinação, por assim dizer, na nuvem. Mas é uma subordinação, né? Mas, enfim, aliás, que autônomo é esse que não pode crescer? Que é isso, né? O autônomo, eu estou lá vendendo a minha carrocinha de pipoca. Vendo muita pipoca, compro uma segunda carrocinha e boto alguém para trabalhar. Essas pessoas não têm possibilidade nenhuma de crescimento. Autônomo para quê? Você, quando é autônomo, é para crescer. Ora, se você não pode crescer, que autonomia é essa? Que falsa liberdade é essa? Então, cuidado, que porque, para mim, evidentemente, esses trabalhadores não são parceiros, não são autônomos, são, na verdade, empregados, num formato novo de subordinação que o algoritmo permite. Mas, enfim, por que essa defesa do trabalho que eu faço? Num terceiro momento, após a introdução da nossa conversa, o vínculo que para mim existe, vamos pensar o seguinte: por que dar essa importância ao trabalho? Porque essa importância quem dá é a Constituição. É curioso, né? Não há um capítulo na Constituição do trabalho, não há. Mas o trabalho está presente pela Constituição toda espalhado, mas é só sistematizar. E aqui, pessoal, uma coisa que eu vou dizer para vocês, né? Acho que nós, da área trabalhista, temos um meia-culpa a fazer. É muito comum se escutar de professor de constitucional e ver isso em livro. Não. O artigo 7º eu deixo para o pessoal do de trabalho cuidar. É muito comum se escutar de professor de constitucional isso. Não, de artigo 7º o pessoal da área trabalhista cuida. Isso reflete nos cursos de direito constitucional. O artigo 7º é analisado numa pressa que, enfim, velocidade da luz, porque deixa para o direito do trabalho. E aí tem uma falha nossa. Teria sido importante que nós, de 88 para cá, tivéssemos enfatizado mais que isso é direito constitucional. Não está lá só pela topografia, está lá pela essência. O artigo 7º é direito constitucional. De trabalho, tem esse lado constitucional. E, aliás, pessoal, veja a importância que o trabalho tem na Constituição, né? Artigo 1º, valor social do trabalho. O trabalho é importante para a sociedade, porque é um fator que produz riquezas. É importante para cada ser humano construir sua história de vida. É a importância que o trabalho tem para a coletividade e para cada um de nós. Artigo 93. Nossa ordem social se funda no primado do trabalho. Artigo 6º. Há um direito ao trabalho, porque as pessoas no capitalismo, para viver, de regra, têm que ter trabalho. Artigo 227. Já que o trabalho é essencial para a vida, há um direito à profissionalização, não para a criança, mas para o adolescente e para o jovem, que lá estão no 227. O 205, a educação, e nela o ensino, que é algo mais específico, é para preparar para a cidadania, qualificar para o trabalho. Porque uma hora
O artigo 5º, 13 prevê o quê? Escolher um trabalho, atendidas as qualificações profissionais que a lei pode estabelecer. Resultado, o trabalho é importante para a sociedade, para cada pessoa. Há um direito ao trabalho que é para todos. Todos devem ser preparados para o trabalho, porque escolherão trabalho. Mas nós sabemos que não dá para cometer o pecado do idealismo constitucional. Esse direito ao trabalho realiza-se no mercado de trabalho. E o mercado sempre produz diferenças. Quem consegue um emprego, quem não consegue aquele emprego. Quem é promovido, quem não é. Quem passa no concurso, quem não passa. Quem é dispensado, quem não é. Num jogo onde as pessoas não partem do mesmo ponto, não chegam aos mesmos lugares. Isso tudo está na Constituição. E o artigo 7º promete que dá para prometer. Do ato de trabalhar virão direitos. Se você trabalhar com subordinação. Aliás, o artigo 7º diz isso, mas o 39 fala isso para servidor público civil. Do ato de trabalhar vem direitos. E o 142 para o militar. Do ato de trabalhar vem direitos. Aliás, a Constituição tem que legislar na matéria trabalhista 22.1. Tanto há uma ordem pública a defender, que há a fiscalização do trabalho, artigo 21, inciso 24. Aliás, o artigo 23, competência da União, Estado, município, DF, combater causa da pobreza, inciso 10. Olha, combater pobreza é fazer a pessoa ficar na economia formal com direitos. E o alvo é a busca do pleno emprego, artigo 170, inciso 8, na ordem econômica. Resultado, o trabalho está fortemente presente na Constituição. E nessas reclamações todas que analisamos, isso nunca é enfatizado. Se bobear, até uma omissão, né? Algo para embargos declaratórios. Cadê o trabalho e o seu valor social? Onde é que está a importância dele em tais decisões? Porque não aparece. Pessoal, 114, relação capital-trabalho gera conflito. Há uma justiça só para isso. Deixa ela cumprir o papel dela. Ela é só para isso. Ela é especializada. Como entregar para o comum se algo é especializado? Mas há um ramo do Ministério Público porque tem uma ordem pública a resguardar, somos nós. Então, notem, vejam o quanto o trabalho está na Constituição e mais. Não é só o Estado que legisla, que fiscaliza, julga, investiga, não. Artigo 8º, sindicatos. 39.6, sindicato servidor civil. A greve, no artigo 9º, no 137.7 para o servidor civil, claro, militar não tem nem sindicação nem greve, 142. Aliás, artigo 10 e 11, o representante de empregados na empresa, para ver diálogo social. Em órgão estatal colegiado, que envolver questão de trabalho e capital, então é representante de empregados e empregadores. Pois bem, o artigo 186, função social de propriedade rural, tem que ser ambiente onde respeito às relações de trabalho e as regras sobre elas. O 243 é trabalho escravo, cabe expropriação, sem indenização. Tudo a demonstrar, não pode ser ignorada a importância que o trabalho tem na Constituição. Agora, é curioso, né? Essas reclamações, e falo mais aqui da que me é entregue para tratar, 59795, a impressão que dá é que no artigo 1º está escrito não o valor social do trabalho, mas valor econômico do contrato. É como se o Supremo estivesse dando uma importância à figura do contrato, ou seja, a figura formal do contrato, não a realidade do trabalho. Essa é a degeneração que eu estou falando. É como se estivesse lá no artigo 1º. A ordem da livre iniciativa, o valor econômico do contrato. Não, o valor social do trabalho. Aliás, 193. Nossa, a ordem social se funda no primado do trabalho. Não é o primado dos contratos. Gente, primado do contrato é século XIX. É o primado do trabalho. A palavra primado não demanda explicações, é primado. Então, notem, o Supremo, quando julga como julga, a impressão que dá é que o artigo 1º diz outra coisa. Vale a iniciativa e o valor econômico do contrato. Não, lá está o valor social do trabalho. 193, nossa ordem social se funda no primado do trabalho, não do contrato. O contrato é a forma, o trabalho é a realidade. E para nós vale a primazia da realidade, sem o que não faremos justiça. E digo mais, pessoal, brincando com as palavras, do jeito que o Supremo vai, ele vai virar a SVT, a Suprema Vara do Trabalho.
Ele é o Supremo Tribunal Federal. É fundamental que o Supremo perceba que o nosso trabalho é esse. Não dá para tirar nossa identidade e razão de ser. Quer ver se há vínculo, não há vínculo, em havendo, deferir direitos. Não havendo, não há. Né? Enfim, pessoal, cuidado, porque esse é o ponto. É a situação na qual estamos. Né? Mas aí que está a questão. O que fazer? O que fazer? Ou seja, nós precisamos de uma ponte com o Supremo Tribunal Federal. Eu sou muito contra, né, a agressividade, sou muito contra a insurgência, porque estamos numa democracia constitucional. Mas qual será a ponte para conversar com o Supremo? A meu ver, a ponte chama-se democracia. E como? E como? Pessoal, o direito não é neutro, não. O direito sempre representa escolhas feitas. Escolhemos a democracia constitucional. É uma escolha. Como fala o jurista Pedro Serrano, o direito não é neutro. Não pode ser arbitrário, mas não é neutro também não. Arbitrário não pode ser, mas neutro não é. Porque direitos são sempre escolhas. Né? Eu confesso a vocês que lá atrás, quando era estudante, né, a Constituição de 88 nascendo, né, eu imaginava, nossa, a democracia constitucional é o óbvio. Provou não ser. É só pensar no 8 de janeiro. A democracia é uma escolha a ser defendida. E aí que está o ponto, né? É muito importante demonstrar para o Supremo Tribunal, com temperança, com diálogo, que o Supremo tem feito uma defesa essencial da democracia. E é fundamental que ele compreenda que a atuação deste trabalho é também para defender a mesma democracia. Nós precisamos de um elo, de um solo comum com o Supremo Tribunal Federal. Um ponto em comum para conversar. Temos divergências, nós e como temos ultimamente. Mas nós precisamos de um solo comum para conversar. Esse solo chama-se base democrática do que queremos fazer. Democracia é algo que particularmente acho inegociável. O autoritarismo é para ser rechaçado sempre o tempo todo. Então, o que eu digo aos senhores e às senhoras é também o seguinte: nós precisamos, no diálogo Supremo, mostrar ao Supremo Tribunal Federal a sua atuação tem sido muito mais de acerto do que de erro na defesa da democracia. Mas para defender a democracia, é fundamental contar com a função da Justiça do Trabalho, do dia de trabalho, e vamos incluir do Ministério Público do Trabalho. Nós somos instrumentos também de afirmação da mesma democracia que você, Supremo, defende. Por quê? Pessoal, qual é o nosso modelo de democracia? Nosso modelo de democracia, qual é? Democracia, gente, não conceito de democracia, né? Não vou a Atenas, não. Conceito de democracia de 5 de outubro de 88. O que é um regime democrático? Os processos decisórios seguem regras do jogo. Tem rito para emendar a Constituição, tem rito para aprovar a lei complementar, tem rito para chegar ao quinto constitucional, tem rito para você processar alguém, tem competência para tomar decisão. Numa democracia, você não cai nem no casuísmo, nem no voluntarismo. São as regras do jogo. Regras que garantem ampla participação e são efetivas. Na África do Sul, do apartheid havia regra, o negro não votava. Tem país que a eleição é fraudada. Democracia é quando processos decisórios seguem regras pré-estabelecidas, valem para todos, asseguram ampla participação e são efetivas. Mas não basta. O nosso conceito de democracia, a nossa escolha, é um conceito substancial. Em democracia, há um regime fundado num sistema de direitos fundamentais. Direitos fundamentais para quem? Para todos. É a universalidade. Mas na universalidade você atende com diversidade. Direitos fundamentais são universais como sistema, porque ninguém fica de fora. Mas na universalidade atende com diversidade. A Constituição de 88 não tratou o ser humano como uma abstração. Não é o ser humano o homem. É o ser humano afrodescendente, é o indígena, é a mulher trabalhadora, é o trabalhador, é a pessoa com deficiência. Ou seja, no sistema de direitos fundamentais, na diversidade, está o trabalho do subordinado, que não dá para esquecer. O artigo 7º.
Então, notem, essa é a democracia que temos. E é fundamental fazer com que o Supremo olhe para essa questão com um pouco mais de simpatia, né? Não falava Pontes de Miranda. Com antipatia você não interpreta, você ataca. O artigo 7º é Constituição. São direitos fundamentais. Logo, faz parte da democracia que nós temos. É curioso, né? Por que eu estou aqui postulando, né, que Tribunal Superior do Trabalho, Procuradoria-Geral do Trabalho, nossas associações, que elas cheguem ao Supremo com temperança e diálogo? Para mostrar isso. Não nos encarem como um problema. Nos encarem como parte de uma solução em defesa de algo essencial, a democracia. É curioso, né? O Supremo tem sido espetacular no combate às fake news. Espetacular. O Supremo percebeu que redes sociais não são meras circuladores de informação. Elas produzem informação que prevalece pelo algoritmo, né? O que mais, assim, causa escândalo é o que mais se divulga. O Supremo percebeu isso. Essas plataformas não são circuladoras neutras de informação. A rede social, ela induz comportamentos, induz percepções. Ou seja, o Supremo compreendeu perfeitamente o que são fake news e reagiu contra com toda a razão. Eu posso ter direito a uma opinião, mas não direito a fatos que não existiram. Resultado, o Supremo aqui usou primazia da realidade para olhar além da aparência. O Supremo nos deixe ver os fake contracts. Contrato pode ser fake também. Pode parecer autonomia e é subordinação. Pode parecer estágio e é vínculo de emprego. Então, no fundo, o que nós queremos fazer é a mesma coisa, só que em nossa área. O que a gente quer é isso. Assim como, às vezes, uma rede social se diz uma circuladora neutra de informações, na verdade, o conteúdo é péssimo porque é mentiroso, o Supremo vai lá e, com toda razão, reage. Reage. Você não é uma rede social neutra, não. Você é uma empresa de comunicação social, ganha dinheiro com isso. Você não pode abusar. O Supremo aqui está olhando para além da aparência. Nos deixe fazer o mesmo, que é o que nós sempre fizemos. Direito eleitoral nunca usou primas da realidade, agora usa. Nós sempre usamos. É o nosso métier. É nosso papel. É exatamente isso. Vocês, Supremo, combatem fake news, nós combatemos fake contracts. Contratos têm uma aparência que não indica que na verdade é. No fundo, para descobrir o fake contract, tem que olhar a matéria de fato. Tem que ser caso a caso. E essa questão não é uma questão constitucional, é da Justiça do Trabalho. Gente, lendo a Constituição, o Supremo não tem ali uma competência para dizer se há vínculo ou não há vínculo. É o que ele acaba indiretamente gerando, com o que ele diz, tirando de nós a atuação. Então, é fundamental que essas questões fiquem, esse trabalho, em pró-democracia. Por quê? Nós vemos uma quadra muito difícil, né? Temos aí uma extrema-direita que quer destruir a democracia constitucional, quer destruir as instituições, tanto é que depredou o Supremo Tribunal Federal. Foi o prédio mais atacado, né? Atacaram mais a instância própria para a defesa final dos direitos, né? Mas cuidado com a extrema-direita, né? A extrema-direita, né, nega a ciência. Nega a ciência, quando não desvirtua a ciência, né? Nossa, né? A cloroquina curava alguém? O artigo 611b, CLT, com a reforma trabalhista. Não, norma de descanso intervalo não é de saúde e segurança. É o quê, então? Isso é negacionismo na lei. Então, cuidado que a extrema-direita nega a ciência. De trabalho é uma ciência que não pode ser negada. A extrema-direita desvirtua a religião, né? Olha, sua vida é horrível, mas você irá para o paraíso. A extrema-direita desinforma, né? É curioso, né? Na sociedade hoje, ser empregado é feio. Bonito é ser empreendedor. Será que isso é verdade?
há muita dignidade ser empregado. E quem dignifica isso é a Constituição do Brasil, ao dar direitos. Não é feio ser empregado, não. Mas há todo um discurso social de que não, bonito é ser empreendedor. O tal empreendedor de si mesmo, o tal empreendedor gamificado, no fim que vai ter para ele o game over, como eu disse. A extrema-direita, pessoal, lida com os ressentimentos. A vida é muito difícil para as pessoas. Um país tão desigual quanto o Brasil. Gente ressentida pode ter sentimento destrutivo. A extrema-direita critica as instituições. A democracia constitucional não chegou lá. Isso é verdade, gente. A democracia constitucional não chegou lá. Então, criticar é importante, mas criticar para melhorar, não para destruir. Então, notem, cuidado, porque nós temos que ver o seguinte, Supremo, a luta que você trava é a nossa. Nós não podemos nos ver como figuras fragmentadas, sim como aliados de um mesmo piso, que é a base democrática do que quer que a gente vai fazer. Vocês combatem fake news, nós combatemos fake contracts. É a luta pela verdade. Porque a extrema-direita quer a mentira. Porque a mentira é a raiz do autoritarismo. E autoritarismo, quando ganha, só causa sofrimento. Esses ditadores que chegam ao poder, eles causam só sofrimento. Democracia dá trabalho, mas não tem intenção de fazer sofrer. Na verdade, pessoal, a extrema-direita, quando vem, não vem só com desafiar a ciência, desmoralizá-la, desafiar a religião, desinformar, dizer que é feio trabalhar como empregado, como uma coisa boa. Claro que é. É o que a maioria precisa num mundo como o nosso. A extrema-direita conta também, às vezes, com a intelectualidade, que é o que me entristece mais. Pessoal, a tese do artigo 142 da Constituição, há um poder moderador para militares, pessoal, a Constituição trata da organização dos poderes entre o artigo 44 e 135. É ali que está a organização. Mas vai ter um poder no 142. Isso não tem sustentação nenhuma. Como é que algo que é um poder não está entre os poderes? Mas foi dito, foi defendido. E uma tese destrutiva. No fundo, pessoal, o que eu estou dizendo é o seguinte: se essa uberização ficar, esse trabalhador uberizado vai ser também um cidadão uberizado, vai ser também um eleitor uberizado. Essa pessoa necessitada, imediatista, sem perspectiva. Que é isso? Né? Eu sou alguém que preciso, vou trabalhar no que tem, vou trabalhar numa plataforma dessas. Ao precisar, eu viro imediatista, fico sem perspectiva. Eu sou uma pessoa sem direitos. Em quem vota quem não tem direito? Então, cuidado, porque a afirmação de direitos para o trabalhador vai criar um trabalhador mais consciente do mundo em que vive e um eleitor mais habilitado a entender o mundo. O trabalhador tem que aprender a pensar com a própria cabeça, mas para isso é fundamental que ele tenha um ambiente de direitos. O direito acima do poder, não o poder acima do direito. Então, cuidado, porque a uberização é um problema maior do que meramente trabalhista, é político. Tem a ver com o tipo de sociedade que nós teremos. Esse indivíduo sem direitos, sem perspectiva, necessitado de imediatista, vota em quem? Vota nas pessoas que por dentro corroem a democracia. O trabalho aqui defende muito mais do que valor social trabalho, defende a democracia. E esse discurso, a meu ver, nós precisamos fazer com que o Supremo escute. Gente, recentemente, ajudamos muito combatendo assédio moral eleitoral para garantir a democracia. No combate à Uber, fazemos a mesma coisa. No fundo, para fechar, né? É muito curioso, né? Nós estamos aqui, juízes, procuradores, né? Muita gente passou antes de nós por aqui, né? Essa história começa muito lá atrás, né? Muitos magistrados, procuradores, advogados passaram por aqui. É o nosso momento, é o nosso momento, né? É um momento difícil. Mas por que é fundamental persistir? Porque temos que preparar o caminho para quem vem depois. Esse trabalho tem que continuar existindo. E se há uma postura que a degenera, temos que resistir a isso, claro, cumprindo as ordens judiciais, mas mantendo o diálogo. Porque, nota, é fundamental que o nosso legado chegue aos futuros magistrados trabalhistas,
chegue aos futuros procuradores do trabalho. Então, assim, é muito importante manter a disposição de dialogar. Um diálogo de luta, mas diálogo. Cumprir decisão? Claro que sim. Mas mantendo uma postura de diálogo, por quê? Porque nós somos um laço entre o que esse trabalho foi e o que ela será. Nós estamos aqui de passagem, né? Mas outras pessoas virão depois. E o autoritarismo não nos quer. De trabalho é uma ponte entre democracia e capitalismo. É uma ponte. Trabalhador, você tem direitos. O capitalismo, de trabalho é uma ponte entre capitalismo e democracia. De trabalho é uma ponte. Quebrar essa ponte, como subordinar pessoas sem proteção, só com autoritarismo. Então, cuidado, porque nossa tarefa é dificílima. Nós estamos perdendo o jogo, mas é fundamental continuar o debate, continuar a discussão, porque eu não tenho dúvida que nós estamos certos na nossa posição. E sem de trabalho é mais um ponto para um autoritarismo que nos ronda. Vou contar uma história para terminar. Eu levei minha filha a Paris recentemente, né, para conhecer Paris. Né? Claro que ela queria ver a Torre Eiffel, do Triunfo, Champs-Élysées, comprar uma bolsa, é uma adolescente. Né? Mas eu mostrei que Paris é mais do que isso. Né? Ele estava lá em Montmartre, tinha lá uma plaquinha dessa em Paris, né? Citando alguém que morreu lutando contra o nazismo. Né? Aí tem uma foto aqui. Né? Aqui é a minha filha e a plaquinha. A plaquinha fala de um rapaz que morreu lutando contra o nazismo. Tá lá. A placa está na porta da escola que ele estudou. Aí eu falei, Fernanda, o seu bisavô lutou na Segunda Guerra Mundial. Essa foto vincula você a ele. O seu bisavô estava na fé, lutando contra os fascistas. E essa foto vincula você a ele. Nós temos que vincular nosso passado para garantir o futuro. Muito obrigado. Obrigada, Bertie, pela excelente exposição. Aqui no chat foram identificados alguns elogios do Antônio Silva. Excelente, excelente, Aline Leporassi, as ressalvas acadêmicas e extremamente formidável, com métricas poéticas e tudo mais. Do Rodolfo Bach também, excelente manifestação da professora Aline Leporassi, muitos elogios também ao procurador Bertier, excelente fala. Eu só fiquei com não uma dúvida, assim, fiquei refletindo, Bertier, porque você falou, como que a gente vai lutar contra essa manifestação do Supremo nas reclamações constitucionais, né, sobre as nossas decisões? Porque, assim, eu como juíza de primeiro grau, não sei se a Aline tem esse sentimento. Eu tenho pego muito processo de reconhecimento de vínculo empregatício nos últimos tempos, bastante, mesmo. Eu até ontem, em pauta, eu notei isso. Eu falei, gente, mas como aumentou o número de processos com pedido de reconhecimento de vínculo de emprego? E muitos relacionados a motoristas, né? E eu fico muito preocupada porque eu me sinto, às vezes, com as mãos atadas. O que eu faço? Porque eu produzo a prova, eu escuto as testemunhas, eu verifico a prova documental e, na maior parte das vezes, eu identifico a existência de vínculo empregatício, mas, ao mesmo tempo, eu fico, mas, gente, e agora? O que eu faço? Porque o Supremo está decidindo de um jeito, está dizendo que a gente não pode reconhecer esse vínculo, que a competência não é nossa. Então, eu entendo que a gente tem que dialogar, né, nos bastidores, enfim, com o Supremo, tentar lutar pela democracia, mas a impressão que eu tenho é que a minha atividade está sendo tolhida. Não sei se a Aline tem essa impressão, né? Eu estou preocupada, assim, quando eu pego um processo desse, eu fico tensa. E engraçado assim, você está falando isso, eu estou fazendo, esse ano eu estou fazendo 21 anos de magistratura, né? E a gente, essa última parte que o Bertier falou é tão importante, tipo, como a gente cuida, agora vai ser o que vai acontecer no futuro. A gente teve, eu acho que, sei lá, uns 15 anos atrás, talvez, um boom de processos de cooperativa. Eram cooperativas fraudulentas, na grande parte delas, né? Fraudulentas que contratavam, assim, todo mundo era cooperado, ninguém era empregado, e aí a gente teve um boom de processo. Eu acho que não passava uma pauta que não tivesse pelo menos 45, 45, 45. Tirando uma coisa ou outra, a imensa parte das decisões era de reconhecimento de vínculo empregatício. E aí o que aconteceu por conta dessas questões
hoje. Não é que hoje a gente não tenha cooperativas fraudulentas, mas muito menos. Né? Porque se verificou o quê? Que não adianta tentar esconder uma coisa que acontece, que é o vínculo empregatício, nesse caso especificamente. E eu me sinto da mesma forma que você. Né? E nessa questão de empregados plataformizados, eu já julguei procedente na grande maioria, mas também já julguei um ou outro improcedente porque eu não verifiquei. Eu acho que não dá para a gente fechar um diagnóstico, sabe? Assim, sempre vai ter vínculo ou nunca vai ter. Mas o que não dá é para a gente, juiz do trabalho, ficar com esse sentimento de pés e mãos atados. Tipo, tá, eu vou decidir que tem vínculo, mas aí vão pegar minha decisão e vão, tipo, rasgar e jogar fora? Sabe? Ou então vão dizer que eu não posso fazer isso? Que o Bertia também falou maravilhosamente bem. Eu fui criada no seu trabalho para fazer isso. É o meu métier. Eu é que acho que a gente é que tem que dizer se tem vínculo que não tem. É o Ministério Público do Trabalho que tem que brigar, né, como briga, para que a gente possa ter esse tipo de decisão, para que a gente possa ter esse tipo de raciocínio. E aí, como é que a gente faz? Aí eu vou passar para o Berti a pergunta que é a Lívia, como é que a gente faz para lidar, né, com o Supremo que a gente tem a questão da disciplina judiciária, está lá no Código de Processo Civil, a gente não pode fugir disso. E aí, como é que a gente faz? Porque os juízes do trabalho, eu tenho visto, a Lívia falou isso, eu sinto isso, e os colegas novos que estão entrando e colegas mais antigos têm o mesmo sentimento, o mesmo sentimento. Bom, eu acho que mais que um sentimento é uma realidade. Isso simplesmente está acontecendo. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que o magistrado, no momento que ele pode fazer, é tentar fazer uma depuração da prova do caso concreto, para mostrar que aquele caso de elementos do vínculo, né? Porque o juiz tem que ser fiel ao que ele impõe aos autos, né? Ainda que o Supremo tenha uma postura abstrata, olha, isso não implica vínculo, mas nesse caso eu vou ver os elementos que eu faço. Eu vou julgar tanto que eu estou vendo, né? Que o conceito de vínculo está na CLT. O artigo 3 prevê que a tecnologia pode subordinar. Então, a velha história, quando o Supremo diz algo, diz homens. Mas o juiz está ali olhando o caso concreto com uma lupa. E pode ser que a lupa indique a subordinação. Então, eu acho que, na verdade, esse tem que ser feito, mas repito, não há sombra de dúvida de que é muito importante o Tribunal Superior do Trabalho, que a Procuradoria do Trabalho, nossas associações cheguem ao Supremo. E aí meu humilde conselho é muito poder demonstrar que a luta por democracia não flui. E não dá para esquecer de repito, esse trabalhador uberizado é um eleitor uberizado. Está imerso em fake news, fake contrato, vai votar em quem? Com licença, Bertier. Sim. Você está com algum outro dispositivo ligado? Um celular? Nenhum. Tá dando um eco. Aqui não tem nada, vou até ver, mas não tem nada, não. Ok. Tá bom? Ok. Não, você vai ver que aqui nada ligado, não. Só eu aqui mesmo. Então, estou dizendo que o trabalho para mim continua disputa, mas claro que essa briga, no bom sentido, é uma briga muito mais travar na culpa, sem sombra de dúvida. Aqui também tem um elogio do Renato Batista, excelente exposição do Bertier, da Maiana Macedo, minha querida colega, também falando excelente exposição. E o meu colega daqui do Tribunal, André Carvalho, pontua: a questão do diálogo começa dentro da própria Justiça do Trabalho. Não temos diálogos com as instâncias, primeiro e segundo grau. Essas atuações isoladas alimentam as posições tomadas nas decisões do Supremo. E eu até concordo muito com o André, porque a gente, embora eu acho que a escola judicial, em algum evento que teve, eu não lembro se foi no Fórum de Gestão, já tem tempo, a gente até teve uma palestra, não sei se a Aline lembra disso, só de vínculo na época de Uber. A gente até discutiu, foi muito bacana, até na época, foi no Fórum de Gestão, vários colegas participaram, mas eu vejo realmente uma distância. A gente não consegue debater ou chegar num consenso. Isso eu acho que prejudica assim, a nossa postura vista pelo Supremo Tribunal Federal, né, Aline? O que você acha? Eu acho que assim é importante, como o Bertier falou,
verificar o caso concreto. Verificar o caso concreto. Não dá, como eu falei, não dá para fechar. Ah, sempre vai ter ou nunca vai ter. Mas é importante que a gente mantenha um diálogo dentro da instituição, né? Não, tipo, tem que julgar desse jeito ou daquele outro jeito, mas é importante que a gente mantenha um diálogo dentro da instituição, meio que para padronizar, às vezes até padronizar a instrução, não a decisão, obviamente não tem como fazer isso, mas o que a gente vai levar em consideração? Eu fiz essa semana, as 2 semanas passadas, nas últimas 2 sextas-feiras, eu me inscrevi no curso de cooperação judiciária, lá da Escola Judicial do TRF. E foram 2 encontros presenciais no TRF aqui da 2ª região. E estava falando de cooperação judiciária entre as justiças. Mas aí a Mônica Brandão, que é uma colega nossa que estava lá, ela levantou uma coisa muito importante. A cooperação judiciária ela começa dentro do próprio tribunal. Uma cooperação entre as instâncias, né, dentro da própria instituição, para que depois a gente possa pensar numa questão fora. Então, essa palestra que a gente teve na época da Escola Judicial sobre a questão do Uber, para a gente poder verificar quais são os requisitos, quais são as análises. Por exemplo, uma coisa que o Bertia falou hoje, que até o livro do o Rodrigo Carelli tem uns textos muito bons sobre essa questão de empregados plataformizados. É importante que a gente verifique isso, sabe? A pessoa, pelo menos na maior parte delas, nos processos que eu pego, quando você tem um empregado plataformizado, porque ele tem liberdade de escolher ou não aquela entrega, tem a liberdade de escolher ou não aquele serviço. Quando ele não escolhe aquele serviço, ou quando ele cancela um serviço que ele tem escolhido, são retiradas as estrelinhas dele. Sabe? Ele recebe uma punição, ainda que não seja uma coisa direta, é uma coisa indireta. E aí eu, como sou curiosa por natureza, sempre que eu entro no Uber, eu acabo eu não digo que eu sou juíza do trabalho, mas eu fico conversando com o motorista, né? Eu fico batendo papo, como é que é, não sei o quê, lá tentando obter algumas informações assim do dia a dia, né? Uma coisa que eu verifico em muitos deles, eles falam assim: eu não quero ser empregado. Que foi o que o Bertia falou. Agora as pessoas estão achando que ser empregado é ruim, né? Eu não quero ser empregado, porque aí vão me descontar. Mas as pessoas, pelo menos a maior parte delas, quando eu vou conversar, eu falei: por que o senhor não quer ser empregado? Eles não sabem. Porque eu vou ganhar menos. Eu falei: mas o senhor tem certeza que o senhor vai ganhar menos? Aí eu começo a conversar com ele, e ele começa a ver que aquilo que ele achava que ele ia ganhar menos não é verdade, né? Ele tem uma visão deturpada daquilo que seria ganhar menos. E aí eu falo assim: mas, por exemplo, por que o senhor pegou a mim? Como é que essa corrida foi passada para o senhor? A minha corrida? Eu não entendo muito, converso com ele e falo: olha, a gente tem como se fosse um ranking. Se eu tenho mais estrelas do que o meu colega, nós estamos passando no mesmo perímetro de não sei quantos metros da sua casa, eu que tenho uma avaliação melhor, vou receber a sua corrida, que vai ter um valor maior do que o outro que tem uma avaliação menor. Eu falei: gente, isso não é um critério de subordinação? Porque ele está sendo avaliado de qualquer maneira do serviço dele. Então, essa ideia de que é uma plataforma que aproxima, até pode ser, mas eu não consigo verificar que é a plataforma. Eu estou falando do Uber, mas pode ser qualquer plataforma, tá? Não estou dizendo especificamente dele, não estou me lembrando agora. Mas é uma questão que aproxima. Mas o objetivo, na minha visão, não é essa aproximação. Outra, a gente tem visto também, além de motoristas, não sei se a Lívia tem visto muito isso também, eu tenho visto muitos, mas muitos processos de motoboy, até mais do que motoristas plataformizados, tá? Na minha pauta, o número de motoboys, né, de motociclistas que querem vínculo com iFood, sei lá mais o quê, Rappi e tantos outros, né? Zé Delivery, não sei o quê, são muitos processos, até mais. Né? Então, assim, eu acho que esse aumento de demanda nesse tipo de processo me lembra muito a época das cooperativas. Eu acho que, a depender das decisões que a Justiça do Trabalho vem tomando, essas demandas vão se esvaziar. Ou vão se esvaziar porque os direitos vão ser reconhecidos
e, portanto, não haverá necessidade de vir ao judiciário, ou vão esvaziar no seguinte sentido: eu sei que meu vínculo não vai ser reconhecido, então eu não vou ajuizar a ação. Um dos dois caminhos vai acabar acontecendo. Essa, pelo menos, é a impressão que eu tenho tido desses processos nesse sentido. Eu tenho recebido também bastante processos de vínculos de motoboy e eu continuo tensa. Eu estou pensando aqui na fala do Berthier, e aí veio até minha cabeça como é que a postura na justiça comum com o consumidor é tão diferente, né? O consumidor ele pode ser anulado o contrato de adesão, não é considerado uma porção de coisa para beneficiar o consumidor é visto como hipossuficiente na justiça comum. Inclusive consumidores que têm, né, poder aquisitivo financeiro altíssimo. Então, assim, é uma inversão de valores muito complicada que a gente está vivendo, né? Eu confesso que eu ando bem frustrada. Isso não significa que eu queira reconhecer vínculo em todos os processos. Eu vou analisar cada caso a caso, né? Eu vou verificar realmente o que eu penso, o que eu acho daquela prova, se há uma efetiva subordinação, se todos os requisitos estão presentes. Mas com o aumento dessas demandas de pedido de vínculo, eu sinceramente fico perdida assim, no que eu quero, porque na grande maioria, como a Aline falou, a gente identifica os requisitos de vínculo e, e eu tenho reconhecido, mas sempre tensa nesse movimento, né? Então, eu não sei até que ponto a gente continuar persistindo nisso, a gente vai conseguir alterar o olhar da sociedade nesse aspecto, porque, infelizmente, como a Aline disse, e você, Bertia, os empregados estão cada vez mais achando que não ter carteira assinada, que são verdadeiros empreendedores, né? E que têm autonomia, e, ao mesmo tempo, eles estão ficando desprotegidos na medida em que a nossa competência está sendo retirada. Então, a impressão que eu tenho é que eles vão ficar à margem de tudo, porque eu não sei até que ponto a legislação civil, né, agora vem essa legislação regulamentando os trabalhos plataformizados, e eu até lamentei muito que foi uma falta de oportunidade de regulamentar, inclusive, os motoboys, né, porque só regulamentaram os motoristas de veículo, de carro, e os motoboys, que têm sido, né, tem trabalhos tão precários, com valor hora tão baixo, e não tem direito absoluto, que estão, inclusive, mais sujeitos a acidentes de trânsito do que os próprios motoristas de carro. Então, o Congresso perdeu uma ótima oportunidade de regulamentar esse trabalho realizado pelos motoboys, enfim. Se não querem que tenha vínculo, que o vínculo não seja reconhecido, mas que deem um mínimo de direitos para esses trabalhadores, né? E, ao mesmo tempo, o Supremo tirando a nossa competência, o Congresso não regulamentando, o que vai ser dessas pessoas, né? O que vão ser desses trabalhadores? É o tempo todo sempre trabalhando mais em prol da produtividade, porque para se ganhar um trabalho digno, tem que trabalhar horas e horas e horas. Então, eu vejo, infelizmente, a nossa sociedade indo na contramão de uma valorização da dignidade do trabalho, e isso tem me preocupado bastante, até porque assim, a gente que tem filho, a gente se preocupa, né, com o futuro dos nossos filhos, em que sociedade os nossos filhos vão viver no futuro com esse, eu não sei se a palavra certa, se é muito desleixo em relação aos trabalhadores, né, que estão ficando cada vez mais à margem de uma legislação. E eu não tenho absolutamente nada contra vir como a Aline falou, uma regulamentação específica. Eu até acho bom que nos auxilia. Eu acho que uma legislação específica ela até aproxima mais a realidade daquele trabalhador, né? Às vezes a regra geral ela não identifica a peculiaridade de cada trabalho e é ruim. E aí a gente tem que entrar muito na subjetividade, trazer princípios para tentar aproximar a realidade daquele trabalho. Mas dizer que eu, juíza do trabalho, não tenho competência nem para aplicar essa legislação, né, que estudei tanto sobre o direito do trabalho, que direito do trabalho não pressupõe apenas a existência de vínculo empregatício, basta ser um trabalhador pessoa física,
para a Justiça do Trabalho ter competência é muito complexo, assim. Eu confesso que atualmente eu estou bem frustrada. Assim, o que eu acho disso? Eu acho que a fase, sim, é difícil. Isso sem sombra de dúvida. O momento não é nada fácil para o nosso papel institucional. Mas por isso que eu falei, temperança e diálogo. É manter a racionalidade, continuar atuando, analisando os casos concretos, trazendo o que o caso concreto tem, para mostrar que ali tem subordinação. Agora, de fato, é muito importante contar com o seguinte, né? Aí uma coisa que eu acho, a gente vai lutar muito, né? Expectativa judicial, sim, mas marcar posição, também nossa posição, dialogar com o Supremo, tanto quanto possível tomar decisões que cabem. Agora, eu também acho o seguinte, o protagonismo nunca vai ser nosso. Juízes, advogados, procuradores, né? A gente trabalha muito a ver com um protagonista chamado trabalhador. Essas pessoas vão ser cada vez mais exploradas. E já começaram a fazer umas passeatas. Já começaram a perceber que tem que mencionar coletivamente o problema. Eu costumo dizer que o nosso papel, né, é como se fosse uma linha de defesa. Porque nós não somos os protagonistas. Protagonistas são os trabalhadores. Que podem dar sindicato, podem fazer greve e votam. Por isso que é muito importante, nosso papel é dizer, ser empregado é algo digno. Do ato de trabalhar deve ter direitos. Porque o trabalhador tiver essa percepção, vai passar a perspectiva. Vai votar em quem acredita no Estado da democracia constitucional. Então, sabe, Lívia, não somos nós que resolveremos isso. Nem o próprio Supremo Federal. Para variar, são os eleitores. Né? Então, o nosso futuro está na mão da sociedade como um todo. O que eu estou dizendo é a uberização vai criar um perfil de eleitor que me apavora. Agora, a afirmação de direitos vai criar um perfil de eleitor e melhores condições que ele quer para ele. É a velha história, aquele filme muito bom, A Classe Operária Vai ao Paraíso. O Pepe, o italiano. É bem interessante. É um filme antigo, claro. Não é um hollywoodiano. Não é. É um filme feito por um italiano de 70 marxista. Fez muito sucesso em Cannes. Qual é a história? O trabalhador sofre trabalho. Ele é um trabalhador que se comportava como máquina. Ele sofre um trabalhista, aí se revolta. Aí se mete nas maiores confusões. Até uma hora ele percebe, nossa, eu fui máquina, virei uma figura revoltada, e está na hora, ele solta essa frase no filme, né? Um trabalhador tem que pensar com a própria cabeça. O paraíso, um trabalhador é tomar consciência. É perceber que a situação dele na Uber é complicada, isso não dá a ele um futuro. É a tal história. Você também conversa muito com esse pessoal da Uber, eu também converso com eles, né? E a gente percebe que muitos não têm casa própria e sonham com isso. É a falta de perspectiva. Então, assim, ele na verdade, vai vivendo a vida tanto quanto pode. Mas não tem um cenário de se aposentar, de ter uma casa própria. Ele vive o dia, vive o momento. É curioso, né? O ser humano é um bicho que acha que não é bicho, né? Nós temos a razão que diferencia. Os animais hoje vivem um momento. Os animais hoje vivem um momento. Nós temos tempo, futuro e finitude. Nós sabemos que tem futuro e tem fim. Por isso tem uma vida melhor. Né? É isso que não pode acontecer. Deixar as pessoas condenadas, né? A trabalhar sem perspectiva. Essa não é uma sociedade boa, não. E essa sociedade pode corrigir para a democracia. E o autoritarismo só vai aumentar o sofrimento. Né? É a tal história. Por isso que eu gosto muito. A sociedade do cansaço do coreano. Fala disso. Desse mundo que você se mata de trabalhar e acha que é sucesso. Então, eu tenho muita paixão, mas assim, eu acho que a angústia também tenho, mas nós temos um papel a cumprir, mas nós seremos os protagonistas, não. Vai ser a sociedade, não vai ser o voto. Se ela quer preservar a democracia ou não, né? Espero que ela queira poder continuar nosso trabalho, mas essa angústia vai nos acompanhar, até nossas aposentadorias.
Tá certo, divertir. Bom, não tem perguntas, mas muitos elogios a todos. Eu queria agradecer a participação da colega Aline. Foi um prazer dividir esse painel virtual com você. Com o Bertier também, sempre um prazer ouvi-lo. Foi um prazer também participar, agradeço. Na verdade, eu estou aqui substituindo a colega Patrícia Lamper, que ela inicialmente havia sido convidada, mas ela teve um outro compromisso institucional, e aí eu tive o prazer de substituí-la, e agradeço à Escola Judicial pela oportunidade. Foi a primeira vez que eu mediei um painel, confesso que estava um pouquinho nervosa, mas eu gostei bastante, não conhecia esse bastidor de transmissão do YouTube. O tema é muito relevante, que gera muita reflexão. Eu gostei muito, espero participar de outras vezes. Muito obrigada a todos que assistiram. E eu acho que às 2 horas retornamos para o próximo painel. Tá certo? Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Não sei se o Thiago já encerrou. Obrigado. Obrigado, Olivia. Obrigada, Thiago. Já encerrou a transmissão? Sim. Tá certo. Tá ótimo. Aline, Só um obrigada, gente. viu? Obrigada, João, obrigada, gente. gente.